Eu sou o Joedson Silva, sou analista em Educação Tecnológica da Rede Municipal de Ensino, sou ator, sou produtor cultural. E hoje a gente vai falar sobre os elementos que ajudam o teatro a funcionar melhor, a ser melhor entendido, para que você tenha uma experiência mais adequada ao assistir o espetáculo de teatro. Existem os elementos do teatro. Eu vou começar falando dos elementos sobre a cenografia. A cenografia é uma parte do espetáculo em que você ambienta aquele espaço, né? Onde que acontece a sua história? É no escritório? É num estádio? É numa lanchonete? É num cemitério? É num jardim? Então, de acordo com o que acontece na sua história, esse ambiente é mostrado por meio do cenário, da cenografia. A cenografia no Brasil, ela passou por uma mudança importante, uma modernização na década de 40, quando Ziembinski, um diretor polonês, veio ao Brasil, morar no Brasil, e dirigiu um espetáculo de um autor nacional chamado Nelson Rodrigues. Foi o espetáculo Vestido de Noiva, que está aqui nessa foto. E a partir de então, o cenário, a cenografia, a estética teatral passou a ser completamente diferente. Ele trouxe ideias inovadoras da Europa para cá e mudou completamente o teatro do Brasil, tá? Antigamente o cenário era um painel chapado, era uma tela em que o artista pintava chapadamente o que significava o espaço que a pessoa estava. Se eu estava num jardim, então eu pedia para um pintor pintar ali plantas, bancos, fonte aqui atrás de mim, mas ficava um cenário meio que chapado, né? O Ziembinski veio com a proposta de tridimensionalizar o cenário. E aí, no espetáculo Vestido de Noiva, foi o marco, né? A partir dele foi o marco que inicia o teatro moderno no Brasil. Mas o cenário, ele não precisa ser composto só por coisas sólidas, coisas físicas. Eles também podem ser compostos por pessoas. Aqui eu tenho um espetáculo Lari Lará, Macunaíma Saravá, de Salvador, Bahia, em que os atores compõem o cenário com seus próprios corpos, né? A gente tem aqui a Estátua da Liberdade, os macaquinhos não falam, não ouço, não escuto, não falo, não ouço, não vejo, e uma ponte, né? E um ator interpretando no meio desse cenário feito por corpos humanos. Eu também posso fazer um cenário simples, com coisas simples e baratas. Por exemplo, esse espetáculo daqui de Juazeiro, chamado 15, do diretor De Villes, ele utilizava simplesmente galhos secos, para fazer cerquinhas, para dar a impressão de que era uma roça, um ambiente rural daqui do sertão, sertanejo, né? Árido. Então, a cenografia, ela serve para essa ambientação, para você ter exatamente a ideia de onde é que aquela história está acontecendo, certo? A iluminação, ela pode ser, todos esses elementos que eu estou falando aqui, eles podem estar no espetáculo de teatro ou não. O que vai fazer com que o teatro aconteça é aquilo que eu falei na aula sobre a introdução ao teatro, que é aquele tripé: ação, agente da ação, alguém que observa essa ação desse agente que está sendo executada. Isso é o básico. O que vem depois são os elementos que vão rechear o espetáculo. Então, a cenografia é essencial? Não, ela ajuda a melhorar o entendimento da peça, mas ela pode não existir. Eu posso simplesmente dizer que estou sentado numa cadeira e a cadeira não está aqui. Eu posso dizer que estou aqui segurando no poste e o poste não está aqui, mas eu digo a você que está aqui. E aí você vai assistir o espetáculo e acreditar que existe um poste aqui. Então, o meu cenário também pode ser imaginário. Eu posso criar um cenário que ele não está aqui presente, né? Assim como a luz também, ela vai ser um elemento útil e utilizável em espaços mais fechados, em salas de teatro, em que não tenha incidência de luz externa, e aí você pode aproveitar a luz para criar ambiências, né, e climas. Aqui, por exemplo, você tem uma luz que faz um desenho muito claro, tanto no chão do palco, quanto também desenhos aéreos, né? E aí corrobora com a ideia do que o espetáculo quer passar. Aqui você tem uma iluminação que já traz um clima, né? É um ambiente noturno com nuvens, né, em volta. Então a iluminação causa essa impressão de que você está num ambiente onírico ali, um ambiente de sonho, vamos dizer que parece isso, né? Um ambiente de sonho, né? Então a iluminação, a cenografia, dois elementos.
Mais 2 elementos, maquiagem e figurino. Aqui nós temos a Fernanda Montenegro no espetáculo Rei da Vela, e aqui uma maquiagem magnífica que parece que ela está com uma máscara, mas ela está maquiada. Então a maquiagem também tem essa função de ajudar a história a acontecer. Eu faço o personagem de um gato, então eu vou e maqueio o meu rosto para que eu pareça um gato, a minha face pareça, lembre um gato, né? Eu faço um personagem que ele foi criado no mangue, na lama, e aí eu vou estar maquiado com todo um barro e tudo mais. Então, várias ideias podem acontecer, né? Na criação da personagem do espetáculo, a partir dos elementos também que vão colaborar com a história. O figurino, olha aqui é o espetáculo, entre elas, não lembro agora o nome, é um espetáculo de Salvador, esteve aqui em Juazeiro, inclusive, e o figurino das meninas é esse figurino meio sépia, né, meio seco, para trazer também a ideia do que elas querem dizer com o texto. O figurino também colabora com o texto, né? O que é que o espetáculo está dizendo? Que figurino vai ser mais adequado para poder passar o que eu quero dizer no teatro, certo? Então, maquiagem, figurino, iluminação, cenografia e o texto. Aí o texto é onde vem a coisa da dramaturgia, o drama, a trama, o que acontece no espetáculo teatral. Esse texto ele pode não ser um texto falado, ele pode não ter palavras, ele pode ser uma sequência de movimentos, como uma coreografia, ele pode ser um grande silêncio e troca de olhares. Isso é a dramaturgia, né? E aí, nisso a gente traz a ideia de comunicação verbal e não verbal, por exemplo, né? Com o texto no teatro, a dramaturgia no teatro, eu posso fazer uma comunicação verbal, ou seja, falando e dizendo o que eu quero passar de ideia, e eu posso também fazer uma dramaturgia, uma comunicação não verbal, que eu apenas expresso com o meu corpo o que eu quero dizer. Aí nisso eu vou colocar um trechinho de um vídeo para vocês verem aqui, da década de 20, do Charlie Chaplin, quando o cinema ainda não tinha som, então os filmes eram feitos muito a partir da imagem, do que você via. Assista aí um pedacinho. Viu só? Isso daí é um exemplo de um texto, uma comunicação não verbal. Você consegue entender a história apenas vendo o que eles estão fazendo. Eles não estão demonstrando com mímica, né? Eu vou dizer, um copo, né? Na mímica. Eu vou demonstrar para você claramente que é um copo que eu tenho na mão. E a ação não, a ação ela só acontece. E a pessoa olha a ação e ela sabe o que a outra pessoa está dizendo com aquela ação, sem necessariamente a pessoa ter que fazer vários gestos para a pessoa entender o que você quer dizer, certo? É interessante, né? Eu posso falar, mas eu também posso agir. E quando eu vou agir, essa comunicação ela é não verbal, é uma comunicação corporal, física, motora, certo? Valeu, gente, obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.